conhecê-la. Muito obrigada pela bandeira de Bandeirantes. Eu não consegui achar a bandeira em lugar nenhum e a senhora teve a gentileza de nos fornecer a bandeira para poder fazer a gravação desse vídeo. E eu gostaria de conversar com a senhora porque eu ouvi dizer, um passarinho verde me disse que a senhora foi professora de milhares de alunos aqui na cidade, isso é verdade? Isso é verdade. Eu não nasci em Bandeirantes, mas eu vim para cá muito pequenininha. De onde a senhora é? Eu sou da cidade vizinha aqui, Santa Amélia. Santa Amélia. É, mas meus pais se casaram lá e eu sou a segunda de 7 filhos. Então, já na segunda filha, nós viemos aí aqui para o município de Bandeirantes, numa fazenda. Sim. Onde meu avô era o administrador. Qual era o nome da fazenda? Fazenda Carvalhópolis, existe ainda hoje. Sim, eu ouvi dizer, a gente já ouviu falar no vídeo aqui mesmo a respeito dessa fazenda. Hoje, assim, os donos mais antigos já se foram, já está subdividida entre os herdeiros, Sim. né? Mas existe o local bonito como sempre, né? E daí, com 6 anos, quando eu entrei para a escola, já foi aqui no município de Bandeirantes. Então, Bandeirantes é uma cidade bonita, quente. Eu sei, eu já comentei no vídeo também. É acolhedora. O pessoal de Bandeirantes são pessoas muito carinhosas, né? Muito carismáticas. É verdade. Diz meu pai, né, saudoso, que quando estávamos brincando numa varanda de uma casa, lá na Fazenda Carvalhópolis, eu não tinha ainda 6 anos de idade. E passou um carroceiro e disse assim: ô, seu Osvaldo, olha, essas suas 3 filhas serão professoras. Não sei se providência ou profecia, né? Isso aconteceu. Isso aconteceu e realmente nós somos em 4 irmãs, né? E as 4 são professoras. Qual era o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é Osvaldo Martins. Sim. Mas ele já é falecido há 31 anos. Sim. Né? E minha mãe Antônia Farias Martins, que é falecida já desde 2013. Provavelmente muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão lembrar deles também. Vão lembrar, sim, porque meu pai era um homem muito bom, muito justo, muito correto e trabalhou por muito tempo na cooperativa. Sim. Né? Então, inclusive morreu no trabalho. Ele teve um infarto fulminante, veio para o hospital e o infarto se repetiu. Sim. E ele faleceu. Na escola onde eu fiz o magistério, tempos depois eu voltei e fui diretora por 11 anos. Né? Que é mesma escola? Na mesma escola, o Colégio Ciríaco Russo. Em que ano a senhora começou a lecionar? 1979. Eu aposentei como professora estadual em 2012. Quantos anos de professora? 36. Quantos alunos passaram pela professora? Muitos, né? Porque quando eu comecei aqui no município, né? Porque aqui nós estamos na Secretaria Municipal de Educação. E aí eu tive, assim, desde aquele tempo de turmas multisseriadas, né? Sim. Que você dava aula para 2º, 3º e 4º. Tudo na mesma sala. Tudo na mesma sala, com quadros menores e maiores. E naquele tempo, assim, que você recebia o conteúdo a ser trabalhado, mas quem iria ver se o conteúdo foi dado, se o aluno realmente havia aprendido, não éramos nós, né? Era a Secretaria Municipal que ia, aplicava os exames nos nossos alunos, né? E graças a Deus eu sempre tive sucesso com os meus alunos. Em 77 eu comecei no município, em 79 eu passei para o estado como professora estadual, né? E aposentei em 2012, 4 de janeiro de 2012. E que idade a senhora tem? 65 anos. E qual é o cargo da senhora atualmente aqui na prefeitura? Secretária Municipal de Educação. Eu já estava aposentada, né? Daí fui chamada para a secretaria, hesitei bastante. Sim. Porque você sai de uma zona de conforto para enfrentar de novo um desafio muito grande. Sim. Né? Porque dentro da Secretaria Municipal de Educação nós temos mais de 3.000 alunos. Sim. E em todo mundo, professor, funcionário, motoristas, né? Nós somos em torno de quase 500 pessoas. É um desafio grande, mas é um desafio que é muito bom, né? Porque a cada resultado que a gente tem, a gente vai se realizando profissionalmente, porque quem é professor até morrer, né? Sim, eu tenho uma pergunta muito importante em relação a isso mesmo. É que Bandeirantes não vive sem a zona rural
E a zona rural é Bandeirantes. Isso. E tem muitas crianças e muitos adolescentes que ainda vivem nessas áreas. Tem. E escolas também. Tem escolas também. Eu gostaria de saber como a Secretaria da Educação se organiza para escolarizar justamente esses jovens que vivem na área rural. Nós temos dois parâmetros, né? Nós ainda temos na zona rural, outrora as escolas eram praticamente na zona rural. Sim. Né? Mas hoje nós temos apenas 4 escolas. E assim também a denominação, embora tenha mudado, o povo não acostuma. Porque hoje, ao invés de escola rural, a gente deve chamar de escola do campo. Né? Então hoje nós temos 4 escolas no campo ainda. Né? E os professores são conduzidos até lá, a diretora é conduzida até lá. Então tem na prefeitura, tem as combis que levam esses professores e funcionários até lá. Mas tem também alguns que moram lá, que são professores do distrito, por exemplo. Agora, os demais alunos, como as escolas na zona rural eram muitas, e aí hoje nós ainda temos muitos que moram na zona rural, aí nós temos aquele transporte que vai buscar o aluno e traz para a cidade para estudar. Hoje nós temos 23 linhas terceirizadas para combeiros que buscam os nossos alunos da cidade, dos 4 cantos da cidade para a escola e também lá da zona rural, né? Fora os 12 motoristas que usam o transporte próprio da prefeitura. Então são 35 linhas que são feitas diariamente, levando ou trazendo alunos. É verdade que dentre esses motoristas só tem uma que é mulher? Verdade. Nós a conhecemos. Só uma que é mulher, os demais são todos homens, né? Mas as mulheres dominarão o mundo. Com certeza, isso já está acontecendo aqui. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco da história de Bandeirantes, assim globalmente, mas desde a essência do que a senhora vivenciou, que a senhora viu, desde a essência do que era Bandeirantes hoje, outrora, e como é Bandeirantes hoje. Olha, meus pais moravam, vamos dizer assim, do centro da cidade, digamos onde é a Praça Brasil-Japão hoje, ali era um jardim. Então meus pais moravam a 200 metros dali, na rua de baixo. E a gente, para poder vir para a escola, vir para o centro da cidade, se tivesse chovendo, a gente tinha muito barro para atravessar. Né? Então, a gente costumava colocar saquinho plástico por cima do sapato até chegar na esquina, onde a gente abandonava ali o saquinho plástico para continuar, para ir para a escola, para ir para a igreja, né, e tudo mais. E Bandeirantes foi uma cidade que cresceu bastante nessas décadas, né? Hoje nós temos uma cidade bonita, hoje nós temos 2 santuários, né? Santuário Santa Terezinha, o Santuário São Miguel Arcanjo, que vem gente do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, né? Já fomos lá também. Então, e agora também, eu acredito que com a chegada do Morro dos Anjos, né? Ali nas proximidades do santuário, Bandeirantes vai se desenvolver bastante para aquele lado, né? E nós vamos nos tornar em breve, eu acredito, uma grande potência aqui no Norte Pioneiro. Nós estamos próximos da divisa de São Paulo, né? Apenas 60 quilômetros, né? Nós estamos do Norte Novo em torno de 100 quilômetros daqui a Londrina. Então nós estamos estrategicamente numa posição em que o progresso é certo. É maravilhoso, assim, a gente observou muito a organização da cidade, vimos só coisas positivas aqui. Mas assim, eu tenho muita curiosidade de saber assim, como era, não somente naquela época que a senhora era criança, como era assim, a organização da prefeitura, a vida no sítio, como eram as festas. Naquela época, inclusive, eu vou falar então antes de eu me tornar professor. Sim. Então era difícil. Porque a escola de magistério não era como é agora no centro da cidade, a gente andava até lá, para nós era do outro lado. Né, era a pé que tinha aqui? A pé, não tinha transporte, esperança. E era de quantos quilômetros? Não, assim, aqui dentro da cidade é onde hoje é uma escola nossa municipal, né? Sim. Mas dá uns 2 quilômetros da minha casa, ou mais até. Quase não tinha asfalto. E naquela época tinha um cinema que era bastante frequentado, né? O Cine Clipper. Cine Clipper? E tinha o Cine Bandeirantes do outro lado. Mas olha que interessante.
Tinha as paqueras daquela época, né? Como era? Aí onde hoje é a Praça Brasil-Japão, Sim. nós tínhamos ali a praça. Era ali que era o point. Aí era muito interessante, porque a gente mal escurecia, né? Vamos dar uma voltinha na praça. Então ficavam rapazes parados dos dois lados da rua e as meninas passavam e voltavam, passavam e voltavam. E como era a abordagem? Uma olhadinha, uma piscadela, né? E assim, e de repente você passava, aquele rapaz olhava, você não se interessava, você nem olhava mais para ele. Sim. Né? Agora se interessava, você passava, olhava, dava uma risadinha, né? E depois, enfim. Daí, se tivesse a abordagem, ele vinha com toda a educação. Imagine que saía de mão dada, beijando igual tem hoje. Não né? podia. Não, isso tinha que ser um caminho longo, né? E outra coisa, a gente não começava a namorar ninguém sem o consentimento dos pais, né? Então, era bem diferente de hoje. Um tempo bom, né? Não vou dizer que lá era melhor ou hoje é o pior, Sim. não necessariamente. Sim. Né? Mas um tempo gostoso, saudoso, que deixa muita saudade, que deixa a gente assim, bem, com bastante lembrança daquele tempo, né? E o comércio, as lojas, né? Se você passar pelo centro, você vai ver que ainda tem lojas que tem a estrutura, tem a estrutura daquele tempo, Sim, né? tem algumas que tem estilo armazenzinhos. Exatamente. Ainda. Inclusive, falar em armazenzinho, né? Não tinha supermercado. Então a gente comprava na venda, e você chegava lá, tinha as sacas de arroz, as sacas de feijão, né, de café. Então você comprava ali a banha que era feita em casa, né, não tinha geladeira. Assim, televisão apareceu, nós tínhamos televisão, eu já era grandinha, né, e aquela televisão que para ficar colorida, colocava na frente assim uma tela com várias cores, né, mudava a pessoa, a cor continuava. Sim. Então é muito diferente do que é hoje. Eu tinha o privilégio de ter telefone fixo, porque meu avô era o administrador da fazenda, meu pai veio e a gente morava numa casa que era da fazenda, em frente a um armazém enorme de armazenamento de café, porque essa fazenda era toda de café, era 900 alqueires no café, e meu pai que era o receptor das sacas de encaminhar na linha férrea para ir o café para São Paulo. E como meu pai fazia esse trabalho, na nossa casa tinha telefone fixo, então era era o show da época. A linha férrea daquela época é a mesma linha férrea que ainda existe, que atravessa a cidade? É a mesma. E essa linha férrea, eu vi que ela está em bom estado, ainda passa trem? Passa trem. Eu ouço às vezes 11 horas da noite e me parece que na madrugada passa também. São trens de carga? Trem de carga. A senhora sabe de onde vem, para onde vai? Olha, tem um que apita de noite que eu não sei, mas eu acho que ele vem do estado de São Paulo, passa por aqui. E olha que interessante, a linha férrea, ela era na periferia da cidade, hoje ela corta a cidade quase que ao meio. Quase que ao meio, que interessante. E a estação ferroviária hoje é um museu. Um museu. Nós somos na estação ferroviária. Como era assim, para armazenar esses armazéns? Como era o transporte das coisas vendidas? A princípio, essas fazendas grandes tinha aqueles fenemê que vinha com aquela carga enorme, né? No meu caso lá que eu presenciava era grãos, né? Café. Vinha do aí ainda existe aquele barracão próximo da linha férrea lá, que armazenava, e ali ele tinha que ser cuidado, virar para lá e para cá, assim, ensacar, costurar a boca da saca com barbante e agulha especial. Sim. E depois tinha aqueles que a gente chamava os saqueiros, né? Sim. Que era uma profissão, que eles pegavam aquelas sacas e levavam até o trem. Pelas costas, Pelas costas, E daí ia no trem e o trem levava. As roupas, os vestidos, os brincos, os colares, óculos. Como era? Não, os brincos e colares eu fui ver já bem mais tarde.
A gente não tinha brinco, não tinha colar. E como fazia para comprar tecido? Para fazer roupa? Tinha os armazéns de tecido. Então você chegava na loja, tinha só o tecido armazenado. Não tinha roupa. Não tinha roupa. Então aí as nossas mães, as nossas avós também eram costureiras, né? Então quer dizer que todas tinham que aprender a costurar para poder ter roupa em casa. Eu não sei muito não, sabe? Mas a minha irmã mais velha costura bem. Esses tecidos vinham de fora pelo provavelmente pelo trem, né? Que era o forte da época, né? Inclusive para viagens, né? Eu lembro que a gente queria andar de trem, mas não tinha para onde ir. Então meu pai um dia pegou todos os filhos e falou: não, hoje nós vamos passear de trem em Santa Mariana, que nós tínhamos parentes. Nossa, foi a viagem daqui. É que naquela época tinha o trem de carga e o trem de passageiros. E tinha o trem de passageiros, isso, né? Mas a minha casa naquela época dava 200 metros da estação ferroviária. Sim. Então, mesmo que não privilégio. tinha que não tinha asfalto, né? Mas nós estávamos bem próximos da estação ferroviária e da rodoviária também. Mas eu queria saber como eram as casas. As casas eram de madeira, por exemplo, onde a gente morava, madeira cercando a frente da casa, portãozinho de madeira, a escada, varanda de madeira, né, que a gente encerava a casa, né, e a casa inteira de madeira. Meu pai era muito caprichoso, ele fazia de tudo, carpinteiro, marceneiro, eletricista. Tinha arquiteto na época para desenhar a casa? Rapaz, não tinha. Então, inclusive embaixo da varanda, por exemplo, né, da casa da minha avó no sítio, embaixo da varanda era que guardava carroça, charrete, tudo embaixo da casa, né? Depois mudando para a cidade. Ir para a casa dos avós no sítio era a maior alegria. E me lembro que uma vez nós fomos no casamento de um tio e virou chover, né? Porque não tinha previsão do tempo como a gente tem hoje, né? Aí choveu por uma semana e não passava, o ônibus não vinha. Então minha avó tinha os tecidos e fez roupa pra gente. Para poder ficar no sítio até passar a chuvarada. Dona Neuci, toda essa história pra gente é muito importante. A minha intenção é só fazer um vídeo para dar de presente para a cidade de Bandeirantes. Sim. Em memória do meu bisavô e do meu tio Olívio Mioto. É uma honra para mim poder gravar aqui na cidade e conhecer pessoas como a senhora. Muito honrada mesmo. Eu que agradeço esse privilégio, né, diante de um contexto tão importante, que eu também sou saudosista, né? Eu me apego bastante também às coisas passadas, né, com recordação boa, graças a Deus. Então eu que agradeço o privilégio de você ter vindo aqui na Secretaria de Educação. Para mim é uma honra total. Eu só gostaria de agradecer ao povo de Bandeirantes por ter me acolhido aqui na cidade e por ter me auxiliado a fazer o vídeo documentário que nós fizemos durante esses dias e que para mim foi um privilégio e uma honra poder fazer esse documentário. Muito obrigada mesmo, Bandeirantes, e vocês vão me ver aqui sempre. Beijo para todo mundo.